pela primeira vez, Homens 365, ele nasce com um propósito claro de trazer o homem próximo de Deus, ter uma disciplina de dar suas primícias ao Eterno e ser direcionado à comunhão com o Pai, através da mudança de caráter e ter sua vida alinhada com a lei moral de Deus. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, tenho duas filhas, a Sara, filha da promessa, e a Sofia, a filha do milagre. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Hoje nós temos um convidado especial de São Paulo, mas mora atualmente há anos em Curitiba, pastor Eliseu, quem já fez EFOL ou ouviu falar de EFOL, pastor Cote, certamente já se deparou com o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, o senhor tem 20 minutos para ministrar a palavra. Há 25 minutos, concluindo com oração. O Espírito de Deus esteja contigo, o Espírito de Deus te dê direcionamento para usar palavras para que toque no coração de cada homem dessa sala, que está dando sua primícia, que acordou 5h30 da manhã, para estar aqui nessa sala às 6 horas. O senhor pode se apresentar e a sala está com o senhor. Amém? Amém, Juvencio. Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia, legendário. Como o Juvencio falou, eu sou paulista, casado com a minha costelinha, Renata, já há 40 anos, e tenho 3 filhos e 7 netos. Bênção de Deus. Mas eu quero crer, né, que os irmãos leram aí Provérbios 11, foi o texto destacado para essa manhã, para que houvesse uma meditação. E partindo desse entendimento que os irmãos já leram, eu quero compartilhar com os irmãos um momento de meditação a respeito desse texto, que é uma forma que a gente ensina na IFOL, uma forma que a gente ensina aqui em Base Jocum, né? Porque eu moro aqui numa base missionária, trabalho 100% do meu tempo com missões, e nós ensinamos um método que chama método indutivo de estudo da palavra. E aplicando esse método, não sei, Juvencio, se você já compartilhou com eles alguma coisa a respeito desse método de estudo, a gente destrincha esse texto mais mediante a liberação do Espírito Santo a respeito do que o Espírito Santo quer nos trazer a respeito desse texto, né? E com relação a Provérbios 11, né? Está todo mundo me ouvindo? Muito bem, pastor. Então, a respeito desse texto de Provérbios 11, eu quero contextualizar com os nossos dias de hoje, com a nossa hombridade, né, destacada aí na nossa movimentação de legendário, a respeito do caráter, né? O contexto do de Provérbios não foi escrito para produzir na gente uma emoção. Ele foi proposto para que houvesse uma formação em nós, né? Através do conhecimento do caráter de Deus, né? E o capítulo 11, ele trata muito muito forte a respeito do justo e do perverso. Não sei se vocês observaram. Revelando que Deus não pesa, né, a sua aparência, a sua performance. Pesa o quê? A sua motivação. Em todas as coisas. Porque Jesus já falava, né? Tudo que você fizer, faça como se fizesse para mim e para o Abba. Então, a sua motivação não deve ser de se mostrar.
Porque o Senhor fala de caráter, e aqui ele fala de balanças, né? Não sei se você observou, né? De balanças desonestas, né? E os pesos exatos que nos dão o prazer. Fala muito claro no versículo 1. Então, eu destaco o versículo 1 como a tônica de todo esse capítulo. Diz assim: o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Então, isso fica bem claro para a gente, né? Nesse capítulo, o que Deus quer tratar com a gente a respeito de balanças, né? Balanças nos diz respeito à justiça, né? Pesos e medidas, Deus fala a respeito de justiça, né? Esse capítulo também me revela como Deus nos mede, né? Porque Deus observa todas as coisas. Ele nos dá a livre ação de decidirmos o que a gente faz, mas Ele pesa e mede as nossas vidas e das nossas motivações, não é? Não exatamente pelo que somos, gente, porque nós somos pó e pecador. Não sei se você já tem consciência disso, mas Deus, ele revela, ele pesa o que está motivando dentro de nós, né? Então, a gente, nessa leitura, a gente observa muito isso, né? E uma coisa que se repete ao longo desse capítulo, não sei se você anotou isso na sua meditação: justo, ímpio, orgulho, humildade, aparência, verdade, ganho imediato, colheita eterna. A justiça em Provérbios não é apenas moral, meu irmão, é relacional. Deus fala muito de relacionamento. Ele quer entender, ele quer que você manifeste realmente o que está dentro de você, não é? O ímpio pode até prosperar, diz aí, por um tempo, mas o justo permanece. O pecado pode até, às vezes, meu irmão, acelerar os processos na vida, mas vai destruir totalmente os fundamentos que Deus quer estabelecer em nós. Porque uma coisa que você tem que ter em mente: Deus não vai construir nada na sua vida em alicerces que não foi Ele que fundamentou. O que Deus revela sobre si e sobre nós nesse capítulo, vamos destrinchar um pouco aí. O que Deus fala de si? Deus é um Deus de peso e medidas. Ele avalia as suas intenções, como já disse. Ele se agrada da verdade interior, não da sua performance espiritual. Não é do que você está aparentemente mostrando. Deus defende o justo, mesmo quando o justo permanece em perda. Agora, sobre o nosso coração. A Bíblia fala muito a respeito do nosso coração. Fala que o nosso coração nos engana. O orgulho precede a queda. Já fala aí no 2, né? Não sei se você observou. A integridade em Deus é uma proteção espiritual para você. A falsa segurança, às vezes, que o dinheiro traz aos homens, não é? Isso revela o quê? Uma orfandade de Deus. Porque quando a gente se acha autossuficiente em nós, nas nossas posses, nós estamos declarando que nós não realmente dependemos do Jeová Jireh. Você consegue entender isso, meu irmão? Porque Amém. quanto mais a gente se achega diante de Deus e coloca a nossa infinita pequenez, a nossa infinita capacidade de resolver as coisas pela nossa mente, aí nós declaramos que nós temos um Pai. Partindo dessa primícia, a gente tem que entender também nesse texto o que nós devemos praticar. O que você acha que você deve praticar em uma liderança na sua vida ou numa caminhada cristã? Eu vou pontuar algumas coisas aqui, porque eu não tenho muito tempo, né? E esse texto é muito amplo, muito cheio de entendimentos.
Mas para a nossa vida pessoal, onde é que você tem usado balanças desonestas? Uau! Por exemplo, justificando seus pecados? Porque uma coisa a gente ensina em EFOL, quem é bom em justificativas é péssimo em arrependimento. Então, aonde você tem justificado seus pecados, relativizado as suas atitudes, maquiando as suas verdadeiras motivações. O que você tem dado para Deus? A sua vida espiritual é visível lá no secreto ou só é visível em público? Não precisa responder essas perguntas, irmãos, mas essas perguntas são para que você realmente entenda o que esse texto está nos comunicando. Para líderes, eu quero falar especialmente, eu não sei quantos líderes tem aqui, eu sei que é o Juju, mas a maioria aqui eu não conheço, não é? Mas liderança sem integridade gera seguidores feridos. O justo não se justifica, porque ele está alinhado com os interesses de Deus. Porque a palavra também nos diz, quem nos justifica é Deus. Quem perde muito tempo em se justificar, não existe paternidade dele, e sim auto-justificação. Não existe nada, nem autoridade espiritual sem vida tratada, meu irmão. Sem balanças justas. O fruto do justo é árvore de vida. É árvore que espalha suas sementes em volta de onde você está plantado, e essas sementes crescem em justiça, dando frutos de justiça. Eu quero que você, nessa manhã, nesse momento que você separou para estar com Deus, ouvir alguma coisa a respeito de Deus, a respeito do que Deus pensa a teu respeito, eu quero pedir que tudo isso que eu falei, você pare um momento, feche os teus olhos agora, por alguns segundos, e pense nisso, numa oração aí silenciosa, peça para Deus, através do seu Espírito Santo de Deus, mostre aonde eu estou sendo injusto, onde eu estou usando balanças injustas na minha vida. Peça para ele te mostrar onde está desalinhado, onde você está agindo por suas próprias emoções, ou melhor, pelo seu coração, né? Emoções diz respeito ao coração. E o coração do homem é enganoso. Deixa o Espírito Santo falar com você, meu irmão. A gente costuma ensinar na área profética, né? Geralmente, a nossa mente tenta nos enganar. O cérebro sempre procura o caminho mais curto. Mas no profético, a gente costuma ensinar que quando a gente se dobra e pede a orientação do Espírito Santo, a primeira palavra que vem ao nosso entendimento é de Deus. Porque se a gente para muito tempo para pensar, o nosso cérebro começa a colocar os próprios entendimentos dele. Então, quando eu dei esses segundos, eu creio que o Espírito Santo falou na primeira palavra com você. E eu, como ministro do Evangelho que sou, pastor por função, eu quero orar com você nessa manhã, meu irmão. Eu quero orar e, em nome de Jesus, eu quero que, se você puder, feche os seus olhos. E eu quero, nessa manhã, pedir ao Senhor, pesa o nosso coração, Pai. Pesa-nos com a tua balança. Arranca de mim, Senhor, todo o orgulho
disfarçado de força. Arranca, Senhor, e alinha o meu caráter com o teu coração. Que a minha vida realmente produza fruto que gere vida nos outros. Que toda a minha motivação seja moldada, Senhor, pela presença do teu Espírito. Pai, eu pessoalmente quero abençoar a vida desses homens que têm se disposto a estar nesta manhã buscando alinhamento, buscando a verdadeira motivação no teu Espírito. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. E Amém. Amém. orando dessa Amém. forma, antes de entregar a palavra para você, Juvencio, eu Amém. ainda quero colocar mais uma frase e que você anote aí, né? Anote aí nas tábuas do teu coração, ou mesmo no papel, aonde você quiser estar anotando aí. Deus É a camisa não... que ele está usando, viu, pastor? Oi? É a camisa que ele está usando, esse verso aí que o senhor falou, é o versículo dele. Isso nós Entendi. devemos ter uma presença através da nossa vida, através das nossas palavras. Esse versículo que o senhor falou aí sobre escrever na tábua do coração, é o É. versículo dele e é o que está na camisa dele aí. Em cima da figura de Jesus. Qual é? Amém, amém. Mas Deixa eu só tá aqui nas costas, colocar a verso. última frase. Legal, Guju, legal. Eu tô a caráter aqui, não sei se vocês viram aqui, né? Dá para ver aqui? Tem alguém falando aí, por favor, aguarde um minutinho só. Fecha o microfone, por favor. Eu quero colocar a última frase aqui para você anotar, como eu falei. Deus não está procurando pessoas sem erro, mas coração ajustado ao peso e à medida da verdade dele. Eita. Repete aí, pastor, para eu te anotar. Vou repetir. Deus não está procurando pessoas sem erro. Às vezes, você está sendo enganado, não está fazendo nada para Deus, alicerçado nessa mentira. Que você não tem erros, ou melhor, que você tem muito erro e não consegue fazer nada para Deus. Mas ele não está procurando essas pessoas sem erro. Mas ele está procurando alguém que está ajustando o seu coração ao peso da verdade do Espírito Santo. Grava isso no teu coração. Se tudo que eu falei você não gravou, grava só essa frase. Amém, queridos? Deus abençoe cada um. Amém. Irmão, Glória se a faz Deus. sentido para você, Amém, amém. diz um amém. 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 Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória. Glórias a Deus. Bom demais, pastor. Gratidão, Queria ter pastor. mais tempo para destrinchar esse texto com vocês aí. Daria para falar um pouquinho, umas 2h30, mas glória a Deus. Eu já Ainda entendi. tem mais uns 10 minutos ainda. Quer continuar Mais 10 um pouco mais minutos. conosco? Não, Juvencio, a essência eu já passei. Eu continuo com vocês aqui, mas a essência, o que Deus pediu para mim Perfeito. passar para vocês já foi entregue, eu creio. Amém, amém, amém. Obrigado pela sua obediência. É até um exemplo para nós essa direção do Espírito Santo, né? Esses dias eu coloquei para vocês no grupo uma forma de meditação na palavra. Alguém tinha perguntado como era direcionamento para ler a Bíblia e tal, e eu dei um roteiro. Esse roteiro é o roteiro que a gente aprende lá na Jocum, lá na IFOL, né? Para que a gente crie a cultura de meditar na lei do Senhor e não simplesmente ler a palavra, né? E esperar o direcionamento do Espírito Santo para ouvir dele aquilo que ele quer ministrar aos nossos corações. Então, assim, quando o pastor fala, Deus pesa a sua motivação, né? Ele olha não para o externo, mas ele olha para o teu interior. Meu irmão, eu não sei você, meu irmão, mas a gente já começa a tremer as pernas. Meu Deus, revela em mim a oração que a gente fez, aquilo que eu carrego que desagrada o teu espírito, né? Se você
não assim, né, todos que fizeram a oração, mas se você tem uma busca ardente para extrair de você aquilo que está pegando a tua balança, que está desagradando o coração de Deus, meu irmão, se você fez essa oração hoje, nessa manhã, né, domingão, 6 horas da manhã, dia 11/1, Deus vai te revelar. Deus vai te revelar. Mas agora, diante da revelação daquilo que precisa ser tratado, ele vai dar um passo seguinte, diante do que o pastor trouxe para nós. Ele vai te colocar à prova. E uma das coisas que mais agrada o coração de Deus é ver seus filhos aprovados. Seus filhos que não vai para a fila da recuperação, que volta para o fim da fila. Então fiquem muito atentos, discernam claramente a prova de Deus daquilo que Deus está te tratando. Ele vai criar situações muito específicas, muito pontuais, para tratar exatamente o que você precisa ser tratado através dessa prova. Ele vai colocar uma bandeja assim na tua mão para tua escolha. Uma balança justa. Vai colocar uma balança justa na sua mão. Meu irmão, que você saia aprovado. Que você possa subir aí no pódio e levantar o troféu da vitória que Deus está querendo colocar em tuas mãos. Juvencio, Pastor Eliseu, pode falar. com licença. Você falou uma coisa que é certa e realmente acontece. Vou colocar outra pergunta assim, né? Eu gosto muito de ensinar perguntando, né? Você sabe o que você precisa realmente para ser aceito por Deus? O Juvencio acabou de falar. Para você ser aceito por Deus, você adquire o conhecimento, faz a prova ou passa pela prova e é aprovado. Deus é didático, meu irmão. Deus não vai te dar nenhum conhecimento, não é? Sem você passar pela prova. Aí você é aprovado, você é lançado, sobe de fase, muda de nível. Então, que nem o Juventus falou, todo o entendimento que Deus nos dá, ele nos leva à prova. A prova não é para te rejeitar, a prova é para te progredir. Ela é para te lançar. Era isso, Ju. Amém. Pegando aqui sobre ministração, pastor, ponto de destaque aqui que eu vejo ainda muito forte, assim, fala muito forte no meu coração, porque foi o lugar de onde eu saí, né? A autossuficiência declara sua orfandade em Deus. Eu acrescento mais ainda sua arrogância, né? Seu orgulho, né? Declara sua orfandade em Deus. Porque homens arrogantes, homens presunçosos, homens orgulhosos, eles não dependem nem do favor de Deus para suas vidas. Eles só dependem da força do seu braço. Olha a balança desse homem, meu irmão. O buraco que ele se encontra e que ele não consegue enxergar. O pastor Cote diz que o orgulhoso está escrito na testa, mas todo mundo vê, mas ele não consegue enxergar, né? Mas essas características, elas são sintomas de orfandade de um pai, órfãos de pais, e muito comum órfãos de pais vivos, né? Então isso pega muito forte na mensagem aqui do pastor Eliseu hoje pela manhã. A sua vida espiritual é vista em secreto ou só no púlpito, ou só diante dos homens, ou só diante da sociedade. Né? O teu caráter, meu irmão, ele é revelado no secreto. Aquilo que você faz às escondidas, os teus filhos farão a luz do dia. Vão ser pregado nos telhados, diz a palavra. Meu Deus, é muita responsabilidade nossa, homens. É muita responsabilidade, né? As nossas atitudes hoje, o nosso comportamento hoje, eles serão reverberados na vida dos nossos filhos como uma herança. A Como uma questão herança. também, Juvencio, quando nós nos recusamos a enfrentar
muitas batalhas realmente contra o orgulho, contra uma série de coisas, série de pecados. Nós nos recusamos a confrontar o pecado, né? E entrar nessa batalha, os nossos filhos vão ter que travar essas mesmas batalhas. E se você decidir travar essas batalhas hoje, você vai poupar o seu filho de ter que travar essas batalhas. Uau, que legado! Que legado! Uau. A espada que você usa hoje, começando por essa espada aqui, vai evitar que os teus filhos, que os meus filhos, a Sara e a Sofia, pelejem pelos pecados que eu fui perseguido. Caramba! Eita, pastor, o senhor traz palavras de sabedoria para nós, né? A gente costuma dizer aqui no grupo que são chaves, anotem as chaves, né? Que Amém. liderança sem integridade gera seguidores feridos. Vamos tirar do povo da igreja, vamos trazer para dentro da tua casa, Se né? é que a gente pode separar a vida da igreja e a vida na casa, né, Juvencio? Não separa, é uma só, mas só como exemplo didático. Porque quando a gente fala isso, a pessoa pensa logo fora de casa, né? E ninguém separa, como o pastor está falando. Você é um só, meu irmão. Não tem o secular e o santo. Você é um ambiente só para a sua vida. Tudo é sacerdócio. Tudo é Sacerdócio. o seu ambiente, em todo lugar que você está, você exerce o seu sacerdócio. Liderança sem integridade gera paz sem integridade. Homem sem integridade dentro do seu lar gera filhos feridos. Gera filhos feridos. Eita! eu tô ministrando para vocês, comentando a linha de raciocínio do pastor Eliseu, mas tá me confrontando e me deixa até sem ar de falar, viu? Porque me leva para um nível de responsabilidade muito alto, né? Que as minhas atitudes hoje provocarão uma consequência na Sara e na Sofia. Eu não sei se isso dói em você, meu irmão, mas em mim dói muito. Saber que os meus erros, saber que a não busca de tratar o pecado hoje que eu carrego A vai sua trazer uma inércia, né? consequência para eles. Isso é muito sério, meus amigos. Meus amigos, oficialmente o horário da nossa oração ela conclui 6h30, mas agora, pastor, nós ficamos mais 5, 10 minutos, que aí nós batizamos a hora da resenha. É a hora que os homens trazem testemunhos, confessam seus pecados. Tamo junto. Pois não, Tamo junto. tamo junto. Vamos lá, meu amigo. Pastor Gil Mota levantou a mão. Bom dia, senhores. Bom dia, pastor Eliseu. Bom dia. Bênção estar com o senhor aqui pela manhã. E é muito... Essa é minha. O privilégio é meu. A sabedoria que o senhor traz para a gente. E um dos pontos que o senhor falou, né, é que quem muito se justifica não se arrepende, né? Meu Deus. Então, assim, às vezes as pessoas querem se justificar diante dos seus erros para Não tem justamente razão, não né? trazer o arrependimento, né? E não sofrer o processo, né? Então, às vezes você traz isso para a sua vida, você se coloca no lugar de justificativas, né? Então, quem muito dá desculpa, né? Não volta atrás daquilo que você faz. Então, a desculpa justamente é para poder te tirar desse lugar de tratamento, do Foi a processo de mulher que Deus. tu me deste, né? A primeira desculpa. É isso. Então, muito forte, né? Sobre essa consciência. Deus me deu essa palavra de consciência para esse ano, que as pessoas elas não têm a consciência do que carrega, não têm a consciência do que são, não têm a consciência de que o Espírito Santo está contigo e que você consegue
tocar o ambiente onde você está, porque você carrega essa presença. Então, a consciência traz o temor, né? Que é um dos pilares em que o pastor tem pregado muito a respeito de entrar nessa nossa melhor temporada. Então, acho que um dos pilares principais é esse temor, né? Então, é algo que nós temos que trazer essa consciência. E trazendo essa consciência, né, de não se justificar, trazer essa consciência de se consertar, né, de que a palavra traz, examine-se o homem a si mesmo e veja onde tem algo ruim, onde tem algo que não está te edificando, para que você venha consertar verdadeiramente. Ontem eu fiquei assim tão feliz. O Juju ontem trouxe um testemunho para a gente ali rapidinho, né? Ele disse que, baseado em Levítico, acho que 17, do que tinha sido pregado, né? Que primeiro você traz à frente da tenda e depois você traz ao sacerdote. Eu estava junto com ele quando ele trouxe ao sacerdote e eu fico feliz, assim, porque andando verdadeiramente nu diante de Deus e diante das pessoas, né, sem estar com nenhum pecado oculto, né? Que eu acho que o que estraga o nosso relacionamento com Deus é pensar que Deus ele não está vendo as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E às vezes o homem esconde às vezes coisinhas bobas, sabe? Besteirinhas que às vezes vai acumulando e se tornam pecados ocultos, porque a sua consciência não traz a clareza da luz, aquilo que você precisa revelar, né? Uau, eu fiquei Amém. feliz por tudo, por todas as palavras, por tudo que Deus está gerando em nós esse ano, a partir dos homens 365. Ontem nós estávamos jantando em Juventus e a gente falando os frutos que serão gerados nos nossos corações, nas nossas vidas, de testemunho de homens que estão sendo consertados, que estão sendo trazendo essa consciência, sendo construída essa consciência diariamente, né? Então era isso que eu queria trazer de contribuição aí, a palavra do pastor Eliseu. Cita o nome, pastor Júnior, do Manuel Tobias aí, que ele está esperando o nome dele ser citado. Muito bem, Manuel Tobias. Rapaz, ontem nós estávamos falando sobre você, Manuel, sobre a sua dedicação aqui, sobre o seu empenho em trazer outras pessoas a participarem, né? Que bênção é poder estar compartilhando com você aqui também, meu irmão, todas as manhãs. Bom dia a todos. Valeu, Juvencio. Como eu fui citado, né? Como meu nome foi citado, eu vou falar, né? Para mim é uma honra. Eu acho que a gente vai ainda se conhecer pessoalmente, pastor Eliseu. Eu já ouvi muito falar sobre você, sobre o seu ministério. Espero que bem. E que Deus continue abençoando aí. Amém. Eu fui citado, então tem que... Muitas chaves, né? Tem que resenhar. Tem que resenhar. E uma das chaves aqui que me chamou muita atenção, porque eu, no momento, estou exercendo um papel de liderança, né? No meu meio de vida, né? Que é o meu trabalho, a minha empresa. E me chamou muita atenção da questão que você falou aqui, né? Que você trouxe para nós. Liderança sem integridade gera seguidores feridos. Olha como isso é poderoso. Nós, como líderes, nós temos que realmente nos policiarmos, vigiarmos, e não ter uma liderança fake news, mas uma liderança realmente alinhada, né, com os princípios, fundamentos da palavra de Deus. E quando a gente lidera pessoas, nós temos que realmente ainda muito mais nos nutrir, nos fortalecer da verdade que é a palavra de Deus para quando a gente tomar decisões, né, a gente realmente ser o mais justo possível, principalmente perante o nosso Deus. A palavra que foi trazida, né, ultimamente agora, foi sobre isso, né, de números, né, sobre liderança, que Moisés falou lá para o pessoal e disse que
Ó, vocês vão ter a parte de vocês, mas vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que guerrear, vocês vão, ou seja, em outras palavras, nós temos que fazer por onde vocês vão ter que, para que vocês possam conquistar. E eu só queria deixar para terminar aqui, que eu anotei aqui, né? Que a arrogância é o único pecado que Deus não perdoa. Não é porque Deus não quer perdoar, mas porque a pessoa orgulhosa e altiva jamais reconhece profundamente seus erros e não pede perdão com sinceridade. E aí quando eu comecei a anotar isso aqui, veio a vida de Saul, rei Saul, né? Que se ele pede perdão, se ele reconhece perante Deus, né, pastor Eliseu? Deus tinha restaurado o reino para ele, com certeza. E aí a gente vê o Jesus ia ser contraponto. chamado filho de Saul e não filho de Davi. Filho de Davi, exatamente. E aí a gente vê o rei Davi, né? Que mesmo errando, ele prontamente ele reconheceu o seu erro, né? Então, é o Deus da balança justa, que traz para nós que quando, se por acaso a gente errar, a gente não pode perder tempo, homens. Vai lá e realmente se arrepende sinceramente, porque o Deus da balança justa está sempre atento ao nosso coração, porque Amém. Deus não vê como o homem vê. Deus vê totalmente diferente. Deus vê o nosso coração. Então, eu fui citado, né, Gilvestre? E assim, rapidamente, ontem aqui, eu estou na minha terra natal, em Salgueiro, que eu falei para vocês. Cara, e ontem Deus me proporcionou um momento maravilhoso aqui. Eu estive com 4 legendários aqui de Salgueiro. Só tem 4 que fizeram no último top agora em Recife. E um deles é o meu cunhado, que ele é pastor aqui, ele é apóstolo da igreja aqui em Salgueiro. E ontem nós fizemos o RPM, né, do mês. E fizemos, e foi, eu acho que eu até mandei umas fotos por Juvencio, alguma coisa assim. E foi bênção aqui, foi bênção. Como é importante você estar atento àquilo que Deus tem te proporcionado para que não fique com você, né, Juvencio? A gente não pode ficar com a gente. O Juvencio sempre bate Não, isso aí, sempre fala, e isso é bacana. Não não pode ficar em retenha você, o que Deus está te dando de graça. né? E tem que disseminar, e para mim foi bacana demais, e estou muito feliz. Um abraço, um domingo abençoado para todos vocês. Obrigado. Ó, o Ferreira Neto me fez essa camisa aqui, ó. Me deu de presente ontem, né? Tem um negócio aqui atrás. Ó, Texto, abençoado, eu ia honrar a vida dele hoje aqui. Ele não apareceu hoje, dormiu, perdeu perdeu a bênção. Ai, meu Deus. Pastor Gabriel, o senhor levantou a mão, Pastor Gabriel? Estou por aqui, viu, Juju? Amém, glória a Como é? Deus. Alguém falou Amém. antes? Ferreira Neto está Amém. na sala. Não. O pastor Eliseu, né? Pastor Eliseu, a minha esposa também, ela fez a Infol, pastora Estrela, e ela estava me falando do Senhor, viu? espero Ou que foi bem. bênção. Foi bênção na vida dela, né? Porque, Ela não fez desculpa, ainda, eu fui mas... citado, só um detalhe, né? A primeira vez que o Juvencio teve acesso à minha pessoa, para ele não foi muito agradável. Espero que para ela tenha sido. Foi. Depois você fala, Juvencio. Fale, Pastor Gabriel, que eu vou me preparar para falar. E ela me fala, ela está me incentivando, né, a fazer, né? E eu creio que vou me preparar, né, para esse momento especial. Amém. Inclusive, já pode, pastor Eliseu, articulando aqui para Fortaleza, né? Quem sabe uma Info aqui em Fortaleza seria a bênção, hein? Mas já tem, Pastor Fortaleza. Gabriel. É a videoaula. Mas agora em fevereiro eu vou estar em Fortaleza rodando um seminário que se chama Líderes Curados. Eu não me lembro se vai ser no Eusébio ou vai ser na CN Fortaleza, eu não me recordo, preciso ver a agenda lá. Tá bom.
Mande aí a Deixa eu ver notificação aqui, para pastor. nós. Vou ver aqui, A gente Dico. vai divulgar Final do aqui. mês, se eu não me engano. Final do mês, fevereiro. Ô, beleza. O pastor Eliseu, Só que pastor eu Gabriel. vou participar desse seminário. Glória a Deus, né? Essa palavra abençoada, né? Palavra de sabedoria, provérbio. Eu digo assim, eu sempre incentivo as minhas ovelhas a ler provérbios, que foi provérbios que despertou o entendimento, né? O meu entendimento, e pela misericórdia de Deus vai me ensinando a cada dia alguma coisa, né? E esse provérbio 11 fala da integridade realmente do homem com Deus, né? E na verdade Deus ele quer que nós homens estejamos alinhados com ele, né? Porque quando nós chegamos nesse patamar espiritual, claro que é uma conquista, uma luta, é você renunciando à sua natureza, né? É você morrendo por seu eu, e Deus ele vai nos levando a outros patamares, né? Então eu vejo esse provérbio 11:1, balança enganosa é abominação para o Senhor, né? Então Deus ele não tem prazer no engano, ele não tem prazer naquela pessoa que vive ali, naquela vida, né? De engano. Eu vou só rapidinho aqui contar um testemunho que aconteceu comigo, pastor, que foi 2 anos, ano passado, ano retrasado foi, que aconteceu comigo em Belém, no Pará, né? Sou do Pará, que eu trabalho com vendas. Eu vendi um óculos para o cliente, e o cliente ele me pagou, era R$ 50. Ele me fez um Pix de R$ 500. E eu não tinha prestado atenção, porque para mim era R$ 50. Eu olhei rápido e disse: olha, tá aqui, tá. Eu estava na correria e beleza. E quando eu fui andando, o Espírito Santo tocou em mim. Eu estava sem internet, eu estava no Wi-Fi da minha amiga lá que ela tem lá. Aí quando eu cheguei lá, eu vou conferir aqui os Pix. Aí eu vi R$ 500, eu disse: R$ 500? Aí eu peguei, eu vi que esse aqui é R$ 500, eu disse: é. Aí eu peguei e avistei o rapaz, onde que ele estava, eu fui lá com ele. Eu disse: olha, você passou o Pix errado para mim. Aí ele olhou para mim, Pix errado, eu disse: olha no seu banco aí. Ele foi lá ver. Rapaz, R$ 500 eu passei para ti? Eu disse: foi. Aí ele pegou, rapaz, eu nunca tinha visto na minha vida, numa praia, alguém me devolver o dinheiro. Ele olhou para mim, o cara assim, disse: rapaz, não existe gente honesta. Eu fiquei ali tão maravilhado. E naquele momento, pastor, o pior é que eu estava com o meu carro quebrado. O meu carro, eu estava numa guerra pesada, Olha a bandeja precisando do diabo. muito desse dinheiro. Mas foi o próprio diabo A que veio. escolha, a bandeja da prova na sua mão. Sim, o Ou próprio pega o diabo dinheiro do veio, outro para pastor, consertar o para carro. me testar aonde estava o meu coração, a minha integridade com Deus. Então é muito fácil, muitas das vezes, a pessoa falar: eu quero ver na hora da prova. Então, isso aqui trouxe para mim, para minha vida, uma força espiritual tão grande, porque depois daí, Deus ele veio me ajudando, veio me fortalecendo, e eu consegui arrumar o carro, eu consegui fazer as coisas, porque sabe que não é fácil. E para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Eu te honro já, viu, Ferreira Neto, pelo presente da blusa. Obrigado, pastor, pelo testemunho. Amém. Quando eu conheci o pastor Eliseu, ele com essa cara aí essa barba de Robson Crusoe, o homem Não das chama de cavernas. Papai Noel, digamos assim. Eu vinha
ainda buscando tratamento da estrutura de orgulho para minha vida, né? E tudo que o orgulhoso não quer é ser confrontado e ser reprovado, né? Então, quando eu fui fazer meu SCTC, que eu tinha feito aí for vídeo aula, tal, tem umas histórias aí, o cidadão me reprova. Eu fico muito feliz com ele. E hoje nossos corações estão ligados. Muito. Carrego o pastor Eliseu assim no meu coração, assim de forma o que ele falou aqui, ó, o destaque: Deus se agrada do seu interior e não do seu mundo externo, né? Eu olhava para ele e não conseguia enxergar o coração que ele sempre carregou, que ele carregava. E nós fomos para a montanha em Brasília, eu servindo no setor voz e ele subindo na montanha dele. Ele chegou direto do aeroporto, meu irmão. Trocou o tênis, trocou nada, calça jeans, foi direto à montanha, né? E pagou um preço muito alto, né? Por isso. E eu vi esse cara sofrer muito. Ele sofria demais na montanha, né? E eu chorava muito por ele. Ali estava com óculos escuro. Eu sempre ficava ali perto, né, para poder ter um campo visual dele. E eu vi aquele coração ali moído, né? É, e eu enxerguei o interior do pastor Eliseu naquela montanha. E eu liguei para a pastora Renata e eu disse: olha, a dor que ele sentia doía dentro de mim, doía na minha carne, né? Eu queria abraçá-lo, eu queria cuidar dele, mas eu não podia tocar nele, né? Aí ela me responde assim: Juvencio, você acessou o coração do meu marido. Você acessou o coração dele. Você percebe a quantidade de amor e de paixão que esse cara carrega dentro de si, né? Então, meus irmãos, às vezes a gente está olhando para as pessoas às nossas voltas, que aparentemente faz coisas que são ruins para nós, e nós não aceitamos, não queremos estar diante desse confronto. Mas são pessoas que carregam dentro do seu coração a essência daquilo que nós precisamos mudar, né? E ali na IFOL, é por isso que eu falo da IFOL para todo mundo, onde eu chego, é um marco de gratidão que eu tenho, né? Fiz até a doação de uma placa para simbolizar a gratidão de todos os alunos, não só a mim, mas todos os alunos que passaram pela IFOL, aquela placa lá na base de Almirante Tamandaré, simboliza a gratidão dos alunos pelo serviço do pastor Eliseu, do pastor Renato e do pastor Cote. E o nome da esposa dele, que eu esqueci agora, pastor? Raquel. A pastora Raquel, né? Pantera. Esses homens, eles têm algo no coração, meu irmão. São homens que nós precisamos escolher para andar junto. Nós precisamos escolher homens desse coração, que nos afia, que são capazes de tirar um tumor de dentro de nós sem uma anestesia. Vai doer, mas vai sarar. E homens curados saram outros homens. Homens curados saram outros homens. Então aqui nós temos esse objetivo, sim, essa verdade, né? De nos tratar primeiro para poder sarar outras vidas e assim estar enviando outras vidas para essa seara do Senhor que é grande. Amém? Obrigado, pastor Eliseu, pelo seu coração. Eu honro sua vida. Tamo Tenho uma junto. gratidão assim tremenda por você e pela pastora Renata.
São pessoas assim que eu abro a porta da minha casa, que minha vida é completamente exposta para vocês, assim, não tenho nada que esconda de vocês para manter a sobriedade com vocês, né? Eu honro a sua vida, meu irmão. Eu honro a sua vida. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Juvencio. Pelo que você me ensina, pelo que você me inspira, pelo esse coração gigante que às vezes nós não vemos por baixo dessa barba aí. Ele ele é chorão, viu? Ai. Ferreira Neto, tu tá aí ainda, Ferreira Neto? Cadê o homem? Sumiu de novo? Tá aqui ele, não tinha visto ainda. Ferreira Neto me fez essa gentileza, rapaz. Ele fez essa blusa, ó. Homens 365, 365 dias de oração por 12 meses do ano, né? Aí ele pediu um verso bíblico, ele disse assim, qual o verso bíblico que tu mais fala? Aí eu entreguei o verso bíblico para ele, que eu gosto, escreve a tua visão com letras grandes, para quem passe correndo consiga lê-la, não tardará, não tardará, vai acontecer, né? E ontem ele me presenteou lá no 12x12 da CN, né, essa camisa. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho, o seu cuidado, o seu amor derramado pela minha vida, viu? Gratidão. Gratidão. Juju, Amém. o Líderes Curados é no final de fevereiro, dia 23. Dia 23. Então, 24. 24 sem Fortaleza. É a última semana. Eu só fiquei triste que não conciliou desse fevereiro de eu estar aí na mesma data da montanha, né? Porque a montanha aí é fevereiro, começo de fevereiro, né? Dia 5, pastor. Infelizmente, eu queria estar para subir mais uma vez com o Davi Herculano aí, servindo ao reino através aí desse Ministério Legendários. Amém. Um beijo bem grande, Brabudo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Saudades. É isso, meus amigos. Vamos finalizar, então. Meus amigos, muito obrigado. Gratidão por estar aqui conosco nessa caminhada que não é fácil, mas será prazerosa. 365 dias nesse tripé. Chegamos aqui em jejum, recebemos uma ministração da palavra e recebemos oração e oramos juntos. É uma tripé que traz uma dinamite santa aí para nós, e vamos estar explodindo aí sofismas e setas malignas que são lançadas sobre nossas vidas. Deus vai nos abençoar grandemente pelo que estamos, não pelo nosso sacrifício, mas pelo nosso coração estar aqui todas as manhãs. Amém? Deus te abençoe. E até, Pastor Eliseu, gratidão, meu amigo. Vamos alinhar mais uma vez aí, tá, Juvencio? Tá certo, meu irmão. Muito obrigado. Amém, amém. Amém. Abraço, queridos. Fique com Deus. A próxima vez tinha que dar pelo menos meia hora para o pastor Eliseu aí, viu? Amém. Vamos aumentar o tempo dele. Amém. Abraço, queridos. Até mais. Rômulo, um abraço. Beijo, pastorzão. Saudade.